Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 2. Lucas, você está comigo? Vamos lá. Nós vamos ler alguns trechos em Neemias 2 e 3. A gente vai ler e conversar sobre eles, mas por hora eu só gostaria que você abrisse lá. Enquanto isso, vai chegar aí em você de novo uma peça de um brinquedo muito interessante que se chama Lego. Só lembrando que a Lego não me deu nenhuma coisa para fazer marketing aqui deles não, tá? Eu não fiz uma parceria com a Lego. Segure a sua pecinha de Lego aí na sua mão. No ano de 1963, mais precisamente no dia 28 de agosto, Martin Luther King Jr., reverendo Martin Luther King Jr., tomou a tribuna diante de milhares de pessoas no Lincoln Memorial e realizou um dos discursos mais famosos da história. Você deve conhecer esse discurso com as seguintes palavras que introduzem o discurso: eu tenho um sonho. E ele começa a falar sobre o sonho que ele tem de um mundo no qual as pessoas serão julgadas pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. Ele começa a falar sobre um mundo no qual as pessoas de diferentes, entre aspas, a palavra que ele usou, cores, poderão congregar na mesma igreja. E por quê? Porque as igrejas do Cinturão do Sul e toda a sociedade sulina dos Estados Unidos ainda sofria, após a Guerra Civil Estadunidense, o clima de apartheid. Os negros não podiam estudar nas mesmas escolas que os brancos, não podiam tomar a mesma condução, não podiam estar nos mesmos espaços públicos. E, no entanto, toda aquela sociedade que havia sido escravizada a uma geração anterior, agora estava submetida a um grande cenário vexatório de vergonha. Muitas passeatas, muitas mobilizações sociais começaram em Martin Luther King, foi a voz de toda essa geração, ele que foi morto pelas suas convicções. Todos nós podemos fazer coro com o Martin Luther King, porque todos nós temos um sonho. E nós sabemos que sonhos movem pessoas, sonhos movem comunidades também. Pessoas são movidas por um sonho. Quem tem um sonho de fazer uma faculdade bacana, assim, em tal lugar, vai, se dedique, estude, coloca uma quantidade de energia de absurda naquilo ali. Mas comunidades também são movidas por um sonho. Bill Hybels, que hoje é o pastor de uma das maiores igrejas do mundo, a Willow Creek Church, que começou num teatro, que hoje deve reunir no domingo algo em torno de 30 mil pessoas, todo domingo. É uma das maiores igrejas do mundo. Ele diz que, quando ele estava fazendo seminário, uma visão foi implantada no seu coração, aquilo deu a ele um sonho. Que sonho? O sonho de que a igreja local seja a esperança do mundo. E ele começa a falar assim: imagine como seria o mundo se todas as igrejas locais, das maiores, as menores, das mais tradicionais, as mais avivadas, independente do credo, independente da tradição, fossem igrejas que vivessem plenamente o Evangelho, igrejas que tivessem amor comunitário, igrejas nos quais os casais fossem cuidados, as famílias fossem cuidadas, os filhos recebessem o Evangelho, famílias inteiras preocupadas com os mais pobres, preocupadas com aqueles que não têm vez, com aqueles que não têm voz. Como seria o mundo se a igreja local entendesse que a missão dela é ser sal e luz do mundo? O mundo seria diferente. E ele consagrou a sua vida a essa missão, a esse sonho. E a Willow Creek Church é uma igreja que anualmente movimenta toneladas de alimentos, milhares de pessoas, do outro lado do mundo, para o continente africano, para os países mais pobres, todos os anos. Nessa semana aconteceu o Summit, o grande evento da Willow Creek Church. Pelo menos 17 milhões de líderes foram treinados ao longo de todo o globo. Tudo isso começa com um sonho. O livro de Neemias fala um pouco sobre como tornar esses sonhos realidade. Lucas. Isso. Então,
série de sermões tem esse tema, né? Construindo uma igreja forte. Como a gente constrói uma igreja forte. E essa série leva a gente exatamente ao contexto de Neemias. No contexto de Neemias, a gente está, né, mais ou menos aí nesse período de 445 a 450 anos antes de Cristo. E Neemias havia acabado de receber as notícias de Jerusalém. Ele descobriu que mesmo depois de 90 anos que os primeiros judeus voltaram para Jerusalém, o muro ainda estava em ruínas e aquela sociedade toda estava em profunda miséria devido aos fatores socioeconômicos que a gente conversou na semana passada. É interessante que, dentro desse contexto, Neemias recebe as notícias de Jerusalém e se propõe, então, a um tempo de jejum e oração. Você sabe quanto tempo se passa entre o capítulo 1 e o capítulo 2? Dentro da cronologia do livro, a gente descobre que praticamente 4 meses, 4 a 5 meses já se passaram desde que Neemias recebeu as notícias de Jerusalém. E então, no comecinho do capítulo 2, 4 a 5 meses depois, nós lemos assim, acompanha comigo, Neemias 2:1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhe ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Vamos ler todos juntos esse finalzinho aí? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. O que a gente descobre é que o primeiro elemento que tem que estar no lugar para que a gente possa transformar sonhos em realidade, tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária, é uma soma de oração e planejamento. Geralmente a gente faz uma coisa ou outra. Geralmente nós nos dedicamos a orar para que Deus abençoe, mas nós às vezes intuímos que Deus vai simplesmente fazer com que tudo aconteça e tudo flua, e às vezes não é bem assim. Ou então a gente às vezes planeja, mas a gente planeja, faz, coloca tudo no papel, depois vira e fala assim: que o Senhor abençoe aquilo que eu planejei. Mas Neemias, durante os 4 meses nos quais ele recebe as notícias de Jerusalém, ele faz 2 coisas: ele ora e ele planeja. Ele planeja orando e ele ora planejando. É por isso que quando ele vai para a frente do rei, um dia com o rosto abatido, o rei fala assim: rapaz, o que está acontecendo, Neemias? Esse negócio não está muito direito não, você está com a cara meio abatida. Acho que você tomou um pé da namorada essa semana, alguma coisa aconteceu, roubaram sua senha do Facebook, alguma coisa não está legal. Neemias sabia que todo servo que se apresentasse diante do rei com um semblante um pouco diferente poderia ser incriminado, porque havia um clima de suspeição. Os soberanos morriam por atentados, morriam envenenados. Então assim, quando o rei se dirigiu a Neemias, Neemias deve ter tido um calafrio na espinha, falar: rapaz, é agora, tem tudo ou para dar bom, tem tudo para dar ruim. Então ele ora brevemente e fala assim: mas como eu estaria feliz se a cidade na qual estão sepultados meus pais está destruída? Só que diante disso, o rei fala assim: então o que você quer? Imagine se nesse momento Neemias falasse assim: eu não sei, eu só estou triste assim. Mas o que você quer, Neemias? Você está triste? Não sei. Posso voltar daqui a um mês, assim, pensar direito na sua pergunta?
Meu irmão, ele já sabia, ele pede para ir até Jerusalém, e o rei lhe pergunta um prazo, ele dá um prazo, e mais, ele pede documentos para que ele possa passar pelas fronteiras, ele pede uma pequena guarnição de soldados para que possam acompanhá-los, ele pede autorização para extração de madeira nos bosques no caminho, para que ele pudesse construir uma casa. Neemias já tinha tudo esclarecido na sua mente, porque Neemias tinha misturado poderosamente oração e planejamento, um planejamento que ora, uma oração que planeja. Na vida nós temos esse duro confronto entre sonho e realidade. Quem sonha e se desconecta da realidade, passa a viver num mundo de devaneio e não realiza. Mas quem fica preso à realidade e não sonha, fica simplesmente limitado às opções que estão visíveis e não consegue mudar a realidade na qual ele está engajado. Nós sabemos que é essencial sonhar, mas nós sabemos que há um caminho delicado para transformar os sonhos em realidade. Então, como é que nós fazemos? O planejamento não é nada mais, nada menos do que um caminho até o seu sonho. Eu sei que a gente brasileira, a gente latina em geral, a gente curte muito um lance meio de improvisação. Eu sei que isso está esparramado pela cultura como um todo. Quando a gente fala assim, o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, né, num encontro de planejamento estratégico, a gente fica meio achando isso um papo furado, né? Porque como é que eu vou saber de onde que eu vou estar daqui a 5 anos? Só que, na verdade, é o seguinte, não que a gente possa prever ou moldar o futuro, mas que nós estamos pensando intencionalmente sobre ele. Isso é planejamento. O planejamento é o caminho do seu sonho até a realidade. Agora, como é que nós cristãos planejamos? Como é que nós crentes planejamos? Nós fazemos uma pergunta central em oração. Vamos ler lá juntos? Pai, para onde? Vamos ler todos juntos, igreja? Pai, para onde? Para aqueles que estão fazendo vestibular, para aqueles que estão num momento de mudança profissional, para aqueles que estão em vias de tomar uma decisão que pode acarretar na formação de uma família, como um namoro, alguma coisa assim, ou até uma certa flerte gospel, né? Aquele olhar assim, que irmã abençoada, Deus, põe ela na minha, Senhor, né? Sabe aquela oração? Chove na minha horta, Jesus. Até nesse momento nós temos que orar dizendo, Pai, para onde? Pai, para onde? Rapaz, eu já compartilhei algumas vezes aqui. Eu fiz um ensino técnico de técnica em eletrônica, me programei, me planejei para fazer veterinária, fui fazer missões em Curitiba e depois acabei sendo pastor. O que eu quero dizer? Quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu não via outra coisa senão fazer veterinária na minha frente. Eu não via outra coisa. Eu achava que aquilo era... Meu irmão, minha esposa sabe dessa história, né? Que um dia eu fui para um acampamento. E aí falaram assim, rapaz, o Jefferson é um cara meio esquisito, né? Aí abriram minha mala para saber o que tinha dentro. Não sinaliza com a cabeça não, velho. Esse cara é meio esquisito. Aí abriram minha bolsa, acharam lá 2 livros. Psicologia do Cavalo, volume 1. Psicologia do Cavalo, volume 2. Né? Era essa minha leitura devocional. Eu li a Bíblia e depois, né, história da equitação, psicologia do cavalo, né, raças e formas do cavalo brasileiro. Cara, eu era apaixonado por isso. Então o que eu quero dizer? Eu orei durante muito tempo, Senhor, para onde? Senhor, para onde? Mas eu tinha uma ideia de que Deus já estava comprometido com o meu plano. Meus irmãos, a gente tem que aprender a tirar a nossa agenda do caminho de Deus, se a gente for querer fazer a vontade dEle. Muitas vezes a gente vai ter que tirar a nossa agenda do caminho, para que Deus estabeleça a sua agenda. Quando você tiver uma direção de Deus, quando você tiver aquele negócio do Espírito Santo falando no seu coração, transforme isso num plano. Deus me chamou para ser um pastor, ok, então em que seminário que eu vou estudar, quanto que eu vou gastar, quanto que eu posso gastar, eu tenho que planejar esse negócio aí.
Deus me deu uma direção, agora transforme essa direção num plano. Deus me deu para onde ir, agora pergunte para Deus, como? Com que recursos, Deus? Em que tempo? Qual é o seu tempo? Nós precisamos aprender a planejar orando e orar planejando. A gente fez isso aqui há alguns anos aqui na nossa comunidade. Qual foi o resultado? Foi a nossa declaração de missão, que para nós, para a liderança como um todo, tem sido aquilo que tem norteado a nossa vida comunitária. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Buscar e experimentar um relacionamento íntimo e transformador com o Pai, por meio do Filho no Espírito Santo. Adoração. Servir e cuidar uns dos outros. Comunhão. Servir e compartilhar o Evangelho com as pessoas à nossa volta. Missão. Nós entendemos que tudo que nós estamos fazendo aqui ou conecta as pessoas a Deus, porque ensina essas pessoas a se relacionarem com Deus, ou conecta os relacionamentos dentro da nossa comunidade, porque nos ensina a ser igreja, ou nos conecta com as pessoas lá de fora, porque nos ensina a ser uma igreja missional no mundo. Uma das três coisas. Tudo aquilo que passar disso pode ser meramente entretenimento cristão. Nós não somos uma empresa de entretenimento. Nós não somos uma fornecedora de passatempo cristão. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, nós temos uma missão e nós queremos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nada mais e nada menos. Depois então que a gente aprende a planejar orando e ora planejando, a gente começa então a entender a necessidade da gente ter uma liderança que tem visão. Vá lá para Neemias capítulo 2 ainda, versículo 11. Neemias 2:11. Amém? Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eles disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, vamos ler todos juntos? Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. O que nós descobrimos é que planejar orando ainda é o começo do caminho, mas que quando nós queremos colocar o que foi planejado em prática, nós temos que nos engajar num trabalho muito motivado. No aspecto pessoal, tem de haver muita motivação pessoal. Eu acredito que planejar orando é uma coisa que acontece aqui, dentro da nossa cabeça. E dentro da nossa cabeça a gente não consegue prever todas as coisas ruins que vão acontecer fora do tempo. Quando você começa um projeto, nós temos um planejamento, nós temos uma linha mestra, mas é lógico que ao longo do projeto coisas que não estavam previstas, riscos que a gente não preveu, vão acabar se materializando no seu caminho. Todo projeto tem esses percalços, do menor que é, vou estudar para passar em tal faculdade, até vamos comprar uma casa.
a gente se planeja, a gente vê quanto que a gente pode poupar por mês, a gente vai tocando o projeto. Mas e de repente você bate o carro, por exemplo, que era uma coisa que não estava prevista. Aí um dinheiro sai da poupança, né? Ou então você fica doente uma semana antes da prova, de uma prova importante, e você nem eu contávamos com isso. Então veja bem, é fato que ter um plano pessoal é importante, mas estar pessoalmente motivado para superar essas barreiras é muito importante. É muito importante que você saiba que algumas coisas vão acontecer e vão provar a sua perseverança. Nesse sentido, no campo da liderança, a gente tem ouvido muito falar nos últimos tempos sobre resiliência emocional. O que é resiliência emocional? É aquela capacidade que determinadas pessoas têm de permanecer motivadas mesmo quando as coisas dão errado. É aquelas pessoas que continuam tentando de novo, mesmo quando o seu objetivo não é alcançado prontamente. São aquelas pessoas que veem um fracasso como mais uma pedrinha para os degraus do sucesso. São essas pessoas que acabam vencendo e convencendo. Então, no aspecto pessoal, a gente tem um plano, a gente está motivado. Mas e quando a gente, por exemplo, nós não estamos só pensando no aspecto pessoal, mas no aspecto comunitário? Rapaz, eu já falei isso aqui no conselho algumas vezes. Eu já pude servir na minha breve vida eclesiástica como pastor 3 comunidades. E é muito bom estar numa comunidade que o momento é um momento motivado. A gente sente que o bico do avião está para cima. A gente tem boas notícias, a gente tem avanços e a gente consegue vitórias e tal. Mas eu também já estive naquele típico avião que está com o bico para baixo. Meu irmão, e como é difícil mudar a direção desse troço aí. Porque cada nova notícia às vezes é pior. E aí um clima de desânimo, um clima de desconfiança. Será que vai dar certo? E aí a gente começa a ficar desmotivado como comunidade. Uma pergunta que eu tenho para você, tanto no aspecto pessoal como comunitário, é: como está o seu coração? Eu sei que muitos de vocês aqui agora estão na metade do caminho, né? Vocês já planejaram e já começaram a tocar um projeto para frente. Vocês estão na metade do caminho agora. Como está o ânimo de vocês? Como está a motivação de vocês? Você está pensando em desistir desse projeto que você começou? Você está pensando em abortar esse negócio que você começou? O que é isso que você está a fim de desistir? É da sua faculdade? É do seu sonho de um negócio próprio? É do seu casamento, que é um projeto de família? O que é isso daí? A gente não pode deixar o desânimo se instalar no nosso coração. O que é que uma comunidade pequena como a nossa pode fazer? Eu quero fazer o seguinte: hoje a gente vai fazer 2 coisas com as pecinhas de Lego. Primeiro, rapidinho, encaixa com as mesmas pessoas do seu banco. Encaixa com as mesmas pessoas do seu banco. Isso, encaixa. Agora as pessoas do último banco vão passando o que você encaixou, encaixa no banco da frente e faz uma onda até chegar na frente. Faz isso, trabalha em equipe, bem rapidinho. Encaixa um no outro e vem encaixando numa onda assim para frente, vem. Alguns irmãos estão apanhando das pecinhas de Lego, não tem problema. Não precisa ficar coisa de arquiteto, não. Vem para frente, vem numa onda, vem encaixando um no outro. Vai para a direita, vai para a esquerda, encaixa lá. Quando cai no chão e quebra, aí pronto. Acho que eu estou vendo um jatinho daqui. Vem trazendo, cadê?
Segue comigo, Tainá. A Hillside Presbyterian Church, na cidade de Atlanta, é uma igreja que tem 124 membros. Desses 124 membros, apenas 85 membros são ativos. Todos os outros são pessoas acamadas ou de tanta idade que não podem ter atividade na igreja. Então, a igreja conta com 85 membros ativos, que estão aí oscilando entre 24, 20 e pouco, até 70 anos de idade. Essa igreja, em 20 anos, alimentou cerca de 145 mil pessoas. Em 20 anos, ela distribuiu 400 toneladas de alimento. Faça as contas e você descobrirá que é mais do que 1 tonelada de alimentos por mês. Quase 2 por mês, 20 toneladas por ano. Não é uma igreja rica, não é uma igreja grande, mas é uma igreja que teve uma influência tão forte no cenário dos Estados Unidos que outras igrejas muito maiores do que ela foram até ela para aprender como cuidar dos pobres, como alimentar os pobres. Esse discurso de que nós somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja de bairro, nós somos uma igreja que não tem recursos, esse discurso não pode servir de desculpa para nos fazer parar, irmãos. Nós temos exemplos de igrejas muito menores do que nós, que estão fazendo coisas assombrosas no reino de Deus. Nós temos o exemplo de igrejas relativamente próximas do nosso tamanho, que estão fazendo coisas que estão impactando sociedades inteiras. A grande questão é que quando nós fazemos, nós somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja de bairro, isso parece que nos dá o argumento perfeito para cruzar os braços e não fazer nada. Meus irmãos, nós temos que ter um temor santo no nosso coração. Nós temos que ter um temor santo da responsabilidade que Deus tem nos chamado a ter com as pessoas lá fora. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe, nós temos que aprender a deixar as diferenças de lado para construir algo de grandioso e portentoso no reino de Deus. A peça que você recebeu é diferente das outras peças. A gente não precisa ser igual, a gente não precisa pensar exatamente igual para fazer uma coisa bonita no reino de Deus. O que a gente precisa é deixar essas diferenças de lado para que a gente possa focar na missão, para que a gente possa focar no que Deus nos chamou a fazer. Alguém já tem aí, alguma coisa resultou desse processo de construção aí? Está quase chegando, mas já está bonito, deixa eu ver. O negócio virou mas pode chegar aqui na minha mão aqui que eu já estou feliz já, porque a lição de objeto já fez o seu papel. Aí, a parte lúdica já, não respira. Quem quiser ver um avião pode ver, né? Assim, dependendo do ângulo, tal, dependendo do sono. Irmãos, o que eu quero dizer é que tem um lugarzinho para você aqui. Tem um lugarzinho para você aqui. Cada um de vocês que colocou uma peça aqui, se você não tivesse posto, faltaria. Tem um lugarzinho para você aqui. Nós não podemos pensar na igreja como se fosse assim, a igreja é tão grande, eu não faço falta. Meu irmão, o dom que você tem, só você tem. E quando você não se encaixa no todo para formar esse caleidoscópio lindo que é a igreja, falta você, falta o seu dom, falta a sua alegria, falta o seu talento. Eu só quero lembrar, irmãos, que naquele dia em que nós estivermos diante do Senhor, Ele vai perguntar o que nós fizemos com os dons que Ele depositou sobre nós. E nós seremos chamados a prestar contas do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos e do nosso chamado.
Se uma igreja tão pequena como a Hillside Church pode fazer tanto, então nós temos uma visão que também nos convida a fazer. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Queremos ser uma igreja reformada de impacto e relevância, com uma vida comunitária vibrante, cuidado pastoral profundo, discipulado sólido e ação social. Queremos ser uma referência no ensino, nos pequenos grupos e na promoção da justiça social. Queremos evangelizar nosso bairro, alcançando as famílias por meio de estratégias inovadoras e ousadas. Essa é a visão que a nossa comunidade tem perseguido e buscado ao longo desses anos. Para a gente ir para o final, Tainá, é o seguinte: a gente falou sobre orar planejando, a gente falou sobre liderança que motiva, a gente vai falar agora sobre a última parte, que é trabalho duro. E eu quero que você leia comigo um versículozinho que está lá no capítulo 3. Vamos para lá? Neemias 3:5. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Ao todo, o muro tinha cerca de 4 quilômetros de extensão. Em grandes partes, o muro tinha 2 metros de largura, por uma altura que oscilava entre 8 a 12 metros de altura. Era realmente uma obra colossal que estava sendo construída ali. E se você ler o primeiro capítulo, versículo 3, você vai descobrir que os primeiros caras que colocaram a mão na massa foram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, como é que eles fizeram? Eles se dividiram em equipes, e pelo menos 17 famílias nobres de Jerusalém colocaram a mão na massa, mesmo levantando pedra, fazendo força, desde manhã até a noite. Só que um pequeno vilarejo nos arredores de Jerusalém, chamado Tecoa, foi para ajudar na reconstrução do muro. Só que os nobres de Tecoa viraram e falaram assim: a gente vai levantar pedra, mano? É ruim, hein? Fiz minha unha ontem. Qual é? Eu não sou trabalhador braçal, eu sou nobre, eu estou aqui para dar ordem, eu estou aqui para mandar. Você acha que eu vou ficar aqui levantando pedra? E o texto diz que os nobres de Tecoa não quiseram pôr a mão na massa. O grande perigo é que isso poderia desencadear uma onda de desmotivação, porque alguém poderia estar falando assim: cara, eu estou trabalhando o dobro, porque eles não estão trabalhando. Meus irmãos, a grande questão é que para a gente unir sonho e realidade, nós temos que construir uma cultura de serviço dentro da comunidade. Nós temos que questionar essa postura do menor esforço, no qual, na comunidade, nós achamos que há um espaço para expectação. Meus irmãos, a igreja é uma comunidade de serviço. Nós não estamos aqui para consumir bom sermão, para consumir boa música. Nós não somos uma comunidade de consumo religioso. Nós não podemos fazer como os nobres de Tecoa, tirarmos a mão do arado e deixarmos aqueles que estão construindo o muro sobrecarregados. A grande questão é que, vamos ler aquela frase ali, primeiro, os líderes devem dar o exemplo. Meus irmãos, os líderes devem dar o exemplo. Todos os oficiais da igreja, todos que estão em lugares de liderança, nós temos que entender que nós precisamos dar o exemplo. Mas que no final das contas, a igreja realmente é de todos. Então se pergunte: onde posso servir? Por exemplo, hoje a gente não tem nenhuma pessoa engajada num ministério que foi iniciado pela Felícia, que logo depois ela teve que ocupar o DIN, e que hoje não tem praticamente ninguém, o conselho não encontrou ninguém disposto a tocar o ministério de intercessão da igreja. Hoje faltam pessoas nos PGs, porque nós temos 10 pequenos grupos agora, e nós não temos líderes para a próxima multiplicação dos grupos, nós não temos coordenadores suficientes para todos os PGs, falta pessoas no Ministério de Comunicação, falta pessoas em diversos ministérios da igreja. Então as oportunidades para servir estão aí. Os lugares de serviço estão aí.
Mas nós não podemos negar que tem havido grandes avanços. Por exemplo, quando nós começamos o trabalho há 5 anos atrás, com o novo conselho, eu e o reverendo Silas, nós tínhamos 2 diáconos na igreja. Hoje nós temos 10 e estamos caminhando para 12. Glória a Deus, irmãos, amém? Amém. Antigamente a gente não tinha sequer um ministério de comunicação. Hoje nós temos um ministério de comunicação que produz todas as mídias que você acompanha no Facebook durante a semana e através do devocional diário. Ou seja, muitas pessoas têm perguntado. Esses dias uma pessoa chegou no meu gabinete e falou assim: pastor, eu acabei de chegar na igreja, faz nem um mês que eu estou aqui, mas eu quero saber como é que eu posso servir. Meus irmãos, é esse o tipo de coisa que nós estamos falando. Nós não precisamos de 1 quintilhão de anos na igreja, nós não precisamos de muita experiência, de muito treinamento, nós precisamos de um coração de servo. Disso nós todos precisamos, a começar em mim. Nós precisamos de um coração de servo, porque a igreja não é minha, a igreja não é do conselho, a igreja é sua, você é a igreja, nós somos a igreja. Por fim, eu quero relembrar aqui no final da nossa reflexão uma história, enquanto peças de Lego caem por aí. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falam assim: alguns estão falando que o senhor é João Batista, outros estão falando que o senhor é Elias e tal. E aí Jesus fala assim: mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Então Pedro se adiantou e disse assim: nós sabemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então no Evangelho de Mateus capítulo 16, Jesus responde assim: Pedro, não foi carne nem sangue quem te mostrou isso. Eu te digo que o seu nome é Pedro, e eu te digo mais: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra é a declaração de Pedro, a declaração de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o Messias. No mesmo texto, Jesus prossegue e diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, vamos dizer todos juntos, não prevalecerão sobre ela. Meus irmãos, o fundamento da igreja é o sacrifício do próprio Jesus. Nós só podemos ser igreja porque Jesus morreu no lugar de cada um de nós que está aqui, nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros, e nos chamou para sermos seus discípulos, uma comunidade que encarna o próprio Cristo. E ele disse: o inferno não vencerá vocês. O inferno não vencerá vocês. O inferno não vencerá vocês. Meus irmãos, nós temos todos os recursos de Deus para sermos uma grande igreja. A gente tem que parar agora é de dar desculpa. Porque nós somos uma igreja que já foi, passaram pastores por aqui, porque os pastores não ficam, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmãos, nós não devemos dirigir o carro da nossa vida olhando no retrovisor. O que passou, passou, e graças a Deus que passou. Você tem uma estrada inteira diante dos seus olhos, você tem um futuro glorioso. Então olha para frente, igreja, no nome de Jesus. Olha para frente, olha para Cristo, porque é para Ele que nós estamos caminhando. Se passou, passou. As crises que passaram, graças a Deus, o quê? Passaram, cara. Passaram. Glória a Deus. E nós estamos aqui. Você está aqui para ser igreja. Nós estamos aqui para sermos uma comunidade que testemunha do Evangelho aqui nesse bairro. Então, meus irmãos, vamos para frente, porque é para frente que se caminha. Vamos na direção do que Jesus nos chamou para ser e fazer, porque é para frente que se caminha. Vamos orar todos juntos? Senhor Jesus, nós sabemos que estamos vivendo tempos terríveis e maus,
E hoje recai sobre nós essa tarefa gloriosa, mais pesada, de sermos a sua igreja, no aqui e no agora. No meio de uma sociedade tomada, Senhor Jesus, por uma corrupção sistêmica que é o nosso país, no meio da violência e do caos urbano que tem se transformado a nossa cidade, no meio disso tudo que tem acontecido nas universidades, com o poder público, com a falência de instituições que apoiam e suportam a sociedade como um todo, Jesus, o Senhor nos está nos chamando para ser igreja. O Senhor está nos chamando para ser um povo que serve, um povo que abençoa, um povo que cuida dos pobres, que evangeliza a classe média e alta, que não faz distinção de pessoas e que comanda Jesus, que prega o evangelho. Senhor Jesus, nos dá força para ser tudo que o Senhor nos chamou para ser, nada mais e nada menos. O Senhor nos plantou aqui há 30 anos atrás, com um pequeno grupo aqui em São Gonçalo. Hoje nós estamos aqui reunidos, mais de 100 pessoas, quem diria, Jesus? Uma comunidade cheia de fé, uma comunidade que louva com alegria, uma comunidade vibrante, uma comunidade cheia de relacionamentos profundos e maravilhosos. Então nós glorificamos ao Senhor pela nossa igreja, Jesus. Glorificamos ao Senhor por poder te servir aqui, porque o Senhor nos trouxe para congregar aqui. Mas agora nós pedimos, nos move, Senhor, em missão, no nome de Jesus. Nos levanta do lugar onde nós estamos e nos move em missão, nos ensina a servir, nos dá um sonho, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda. Nós não queremos parar, Senhor. Nós não queremos parar jamais de testemunhar da palavra do Senhor aqui no nosso bairro. E que todas as pessoas que vierem até nós, e que todas as pessoas com quem a gente tiver contato no meio de semana, sejam tocadas pelo evangelho genuíno de Jesus Cristo. Um evangelho sem adição, um evangelho sem mistura, o evangelho da graça, o evangelho que salva, o evangelho que é poder para salvar, Senhor Jesus. Nos faz portadores dessa boa mensagem. Nos edifica, Senhor, nos constrói. E faz com que daqui a muitos anos, muitas pessoas possam ser alcançadas por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa comunidade local. E que ela possa ser esperança do mundo, sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.